Bem-vindo a Diálogos, Pense Proteste. Eu sou o Deco, a gente está aqui continuando a nossa série de vídeos sobre entendendo a política e hoje para poder falar sobre o poder executivo, quais são suas funções, suas responsabilidades e também um pouco do que ele não é. Geralmente, quando a gente fala de eleições, a gente lembra muito das eleições do executivo e deixa as do legislativo muito de lado, ou simplesmente lembra de alguns candidatos que parecem um meme ambulante e tudo mais. E muitas vezes a gente tem a impressão de que o executivo ele é a grande chave para o país dar certo. Então, se a gente eleger um bom presidente, um bom governador e um bom prefeito, a nossa vida estaria resolvida, os problemas de corrupção, de pobreza, de desigualdade, de educação iriam acabar. Mas não é bem assim. Nesse vídeo a gente vai tentar entender melhor tudo isso e também pensar sobre um tema que sempre aparece em todas as eleições, que é sobre aborto e sobre legalização das drogas. Afinal, um presidente tem ou não o poder para falar sobre isso? E lembre-se que não tem resposta fácil para questões complexas. Explicando como é que vai funcionar esse vídeo, eu vou tentar falar do poder executivo nas suas três esferas, então sobre presidentes, sobre governadores, sobre prefeitos, um pouco das suas responsabilidades, dos seus poderes e também das suas limitações. E finalizar discutindo aquela questão do aborto, aquela questão da legalização das drogas, quem de fato tem poder para falar sobre isso, se é o legislativo ou se é o executivo. Primeiro, o que é o cargo de presidente? Embora ele tenha esse nome de chefe do executivo, eu acho que é muito importante entender que o cargo de presidente, na verdade, ele é muito mais administrativo do que propriamente executivo. E por que eu digo isso? Porque o presidente no Brasil ele tem uma função muito mais de organizar e estabelecer diretrizes para o país do que de propriamente colocar a mão na massa. Então, uma das primeiras coisas que o presidente tem que fazer quando ele assume o seu mandato é nomear ministros. Então, ministro da Educação, ministro da Saúde, ministro da Agricultura, do Meio Ambiente, da Cidadania. E esses ministros subordinados ao presidente, eles vão dar as diretrizes acerca de aspectos econômicos, sociais, que vão nortear o nosso país. E também que vão estar em diálogo, principalmente com os governadores das outras esferas do poder, para poder pensar em políticas públicas e pensar em ações para melhorar o contexto de cada um desses estados. Outras atribuições também que competem principalmente ao Poder Executivo Federal é a compra e também estabelecimento de relações internacionais, então ele tem um cargo diplomaticamente muito importante, e também fazer obras e cuidar de projetos que vão ser de interesse de toda a nação. Então, por exemplo, uma hidrelétrica que vai gerar energia para diferentes estados, ou então uma rodovia que vai estar ligando diferentes estados, tudo isso sempre em contato com governadores e também com o legislativo que está representando as pessoas daquela região, daquele estado. E também um dos principais pontos do presidente é um cargo administrativo, principalmente em termos de orçamento. O que acontece? No geral, tirando alguns estados bem específicos, como São Paulo, os estados brasileiros eles são muito pobres e dependem do dinheiro da União para poder fazer projetos, políticas públicas ou mesmo até coisas mais básicas, como pagar a folha salarial dos seus próprios funcionários. Tudo isso para dizer que o presidente ele ocupa um espaço extremamente importante de administrar e estar em contato com diferentes esferas do poder, com diferentes esferas da federação, para poder estar gerindo o país da melhor forma possível. Quando a gente fala de governadores, a gente fala de um aspecto muito parecido com o do presidente, nesse sentido de também administrar recursos, estabelecer orientações e diretrizes, mas nesse caso, em vez de trabalhar para os estados, ele faz essa orientação, essa administração para os municípios. E outro aspecto que também é bastante importante é que muitos municípios do Brasil eles têm menos de 5 mil habitantes. Nesse contexto, é extremamente difícil para uma prefeitura poder ter diretrizes técnicas sobre como proceder da melhor forma possível para poder proteger a população numa situação de saúde ou para poder promover políticas públicas de educação mais eficientes. E o governo, como ele tem mais recursos e um quadro técnico e pessoas de maior confiança, de maior conhecimento, muitas vezes eles também contribuem muito nesse auxílio técnico para os seus municípios. E um último aspecto dos governadores que eu acho muito importante citar é que eles estão diretamente conectados
com as suas polícias civis e militares, ou seja, qualquer discussão sobre segurança pública que tem muito a ver com as polícias estão muito mais concentrados no âmbito do Estado do que da prefeitura ou da federação. E por fim, quando a gente fala de prefeito, aí sim é o executivo no seu sentido mais direto. Então, se está faltando creche, se os busões estão lotados, ou então se tem buraco na rua, aí a maior responsabilidade é da prefeitura. Enfim, esse aqui é um resumo bem resumido sobre como que funciona o poder executivo, quais são suas funções, mas também existem outras questões que são mais complicadas, como educação e saúde, em que as competências são divididas. Você pode ver sobre isso um pouco mais aqui no vídeo que eu fiz sobre as eleições de 2020, em que eu comentei sobre o projeto de saúde do Bruno Covas, que lá eu explico com mais detalhes como que cada ente da federação trabalha em prol da saúde. Além disso, um outro poder do executivo que torna ele protagonista dentro da política é que o executivo ele faz leis. Ou quase isso. Pode parecer estranho, porque geralmente a gente associa fazer leis como um trabalho do legislativo, mas o que acontece? Constitucionalmente, os presidentes eles têm o poder de fazer medidas provisórias, que basicamente são leis que funcionam na hora e que duram até 60 dias, podendo ser prorrogadas por mais 60 dias. Para essa lei continuar valendo, ela precisa ser aprovada pelo Congresso, mas só de poder aprovar uma lei de forma tão direta, isso já confere ao Poder Executivo muitas possibilidades de poder trabalhar, ainda que de uma maneira não muito ideal, ainda que de uma maneira meio nas coxas. E além dessa capacidade de fazer medidas provisórias, o Executivo tem um poder enorme de poder colocar projetos de lei para serem discutidos no Congresso. Então, por exemplo, em 2018, assim que o Bolsonaro ele se elegeu, uma das grandes temas foi em relação à reforma da Previdência. Mas reforma da Previdência não é um assunto principalmente do Executivo, ele é um assunto legislativo porque a nossa Previdência ela é constitucional. E aí, qual que é o papel do Executivo Federal nisso? Sentar com ministros, com deputados, com empresários, com pessoas que representam categorias e discutir um projeto que faça essa reforma da Previdência e que atenda a população. E aí o presidente vai até a Câmara, coloca o seu projeto e aí ele começa a ser discutido. E só de poder pautar questões importantes para o Congresso, já que ali rola várias discussões simultâneas, isso já é um poder também muito grande. Bom, basicamente é isso então, o Poder Executivo ele tem uma função muito administrativa, ele tem funções diferentes em cada uma das esferas do poder e também ele influencia muito o poder dos seus legislativos. E a pergunta que eu coloquei no começo do vídeo é que pode um presidente, um governador ou um prefeito decidir sobre legalidade ou ilegalidade do aborto ou de drogas? A resposta é que sim e não. Então, que nem a gente falou, o executivo ele tem muito uma função de colocar sobre diretrizes. Só que essas diretrizes e esses programas, eles sempre têm que estar seguros em termos constitucionais. E quando a gente, por exemplo, fala sobre aborto, a gente começa a tratar de uma questão muito mais no âmbito legislativo. E como a gente viu, sim, o presidente ele pode fazer uma medida provisória. E para esses dois assuntos, isso daí não serviria. E aí a segunda opção é mandar isso para o Congresso como uma forma de projeto. E quando a gente pensa sobre essa dinâmica de mandar para o Congresso, duas coisas que a gente precisa pensar. Primeiro, o Congresso aprovaria? E segundo, como que ficaria a imagem do presidente que fizesse isso? Então, por exemplo, aborto, ele é um tema que tem consenso dentro do Brasil? Não. Inclusive, talvez ele seja um dos temas mais polarizados dentro do país. E, para fazer uma emenda à Constituição, precisa de 2/3 do Congresso e depois de 2/3 do Senado para ser aprovado. Nos tempos de hoje, em que existe uma polarização tão forte, um presidente conseguir ter 2/3 de apoio é muita coisa e o mais provável é que questões polêmicas não sejam aprovadas, nem sobre a flexibilização, nem sobre a condenação. E o segundo ponto, se conseguisse aprovar, a custo de quê? Porque o que a gente está discutindo aqui é que, para o Poder Executivo poder aprovar seus projetos, as suas promessas de campanha, ele depende muito do Legislativo. E colocar um tema que é polêmico, que divide opiniões dentro do Congresso, é ele desgastar a sua imagem, o seu poder político. Na medida em que, se ele cria intrigas com o Congresso, com a Câmara dos Deputados, com a Câmara dos Vereadores, fica cada vez mais difícil essa interlocução com o Poder Legislativo e fica cada vez mais difícil de poder se governar.
E como a gente falou, o poder do executivo ele é principalmente administrativo e de estar em diálogo com a sociedade, com outros poderes políticos, e na medida em que ele só pauta coisas polêmicas e com a sua própria visão, em vez de poder ouvir a opinião dos outros, muito provavelmente esse poder executivo vai estar comprometido. Então, respondendo a pergunta, pode um poder executivo mudar a lei sobre aborto, sobre drogas? Até. Ele tem muito poder para poder fazer isso, mas na conjuntura atual, extremamente difícil, porque as nossas estruturas são construídas para que temas polêmicos, porque as nossas estruturas elas priorizam aquilo que é mais consenso. Essas coisas vão conseguir passar e ter um diálogo muito mais fácil entre o executivo e o legislativo, e isso é representativo do povo, e isso muito mais possivelmente vai beneficiar a população como um todo. E temas mais polêmicos, existem uma série de mecanismos para poder barrar eles. Se isso é bom, se isso é ruim, eu vou poder discutir com mais calma no próximo vídeo sobre o legislativo. Espero que tenha gostado desse vídeo, eu continuo deixando aqui meu apelo de você curtir esse vídeo, se inscrever, mas principalmente compartilha para um amigo seu que você considera bastante. Eu acredito que esse conteúdo ele serve para a gente poder qualificar mais o nosso debate político e evitar discussões desnecessárias, desqualificadas e até estressantes sobre política no nosso dia a dia. Aprendendo a viver de uma forma mais respeitosa e também politicamente mais saudável para a construção de um país melhor que a gente tem precisado tanto. Muito obrigado, fica o meu abraço, fica a minha gratidão e lembre-se que não tem resposta fácil para questões complexas.